Padre, sua autoridade sacerdotal, por favor, faça um momento de oração. Vamos. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ilumine nossas mentes, para compreender as suas verdades através de Santa Teresa de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Teresa de Jesus, Rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu me chamo Maria Goretti, sou esposa do diácono Jânio e a gente tem uma caminhada de missão como leigos, né? E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre algo que me apaixonou, as moradas de Santa Teresa, né? O Castelo Interior. E fazer um convite para vocês também que possam trilhar nessa grande aventura, né, da nossa grande mestra da oração, nessa proposta de conhecer-se, de conhecer essa alma que é o castelo interior, que habita dentro de nós a pessoa mais importante, que é o Deus, né, que está dentro de cada um de nós, no cômodo mais interno desta alma, né, deste castelo, que é o cômodo central. Então a gente vai, aos pouquinhos, fazendo essa trilha, mas a coisa é tão grande que não dá para a gente percorrer todos os cômodos, né, desse castelo em um único momento. Então a proposta de hoje é que a gente veja ou trilhe as primeiras moradas, que são chamadas de ascéticas, né? Primeiras, segundas e terceiras. Tudo bem? Então tá. Vamos começar falando um pouco de Santa Teresa, né? Quem é Santa Teresa? Quem foi Santa Teresa? Né? Então, Santa Teresa um breve histórico. Ela nasceu em Ávila, Espanha, no ano de 1515. Aos 5 anos, ela já desejava ir para o céu. Interessante, né? E brincava de fundar mosteiros. Claro que não foi assim do nada, né? Isso tem a ver também com a educação. Os pais dela, né, desde cedo, contavam histórias de santos, né, falava das coisas do reino. Então, assim, era muito comum naquela época, né, se falar muito das coisas do reino. E, em especial, a família de Teresa, o pai e a mãe, contavam essas histórias, né, e os filhos, ouvindo muito isso, Teresa desenvolveu esse gosto pelas coisas do céu. E ela e o irmãozinho dela, né, assim, já pensaram em sair, disse, puxa, o céu é muito bom. Mas para entrar no céu, eles sabiam que tinha que morrer e talvez até ser mártires, né? E eles pensaram em ser mártires e saíram de casa, né? Saíram assim, crianças, e de repente o tio os achou e trouxe de volta, né, para casa. Aos 20 anos, ela fugiu de casa e ingressou no Mosteiro da Encarnação. Sua mãe já havia morrido e o pai já preocupado, né, assim, porque apesar de gostar tanto dessas coisas do céu e enquanto criança ela ter tido essa vontade de ser
monja ou de trilhar um caminho como religiosa, né? Na adolescência ela começou também a ver outras coisas, né? A mãe dela também lia muito livros de cavaleiros, de essas coisas assim, e ela também foi desenvolvendo gosto por essas coisas, né? E ela também, nesse período de adolescência e de jovenzinha, ela começou a se interessar por pessoas, por jovens, e de querer namorar e tudo mais, né? Normal. Mas aí o pai, vendo tudo isso, levou-a para morar no mosteiro. Era muito comum naquela época, né? As moças têm sua educação nos mosteiros. Diferente de hoje, não era para ser religiosas e não somente por isso, né? Mas para sua educação. Interessante que nesse período, assim, os mosteiros também eram bem diferentes, porque as moças eram de diferentes níveis sociais, aquelas que eram mais ricas, que tinham uma melhor condição, elas eram até acompanhadas assim. Tinha gente que levava alguém para acompanhar, cuidar delas, tinham boa alimentação, se vestiam muito bem, e outras que não tinham essa mesma condição, tinha diferença dentro do próprio mosteiro, né? E isso incomodou Teresa, né? Ela viu que havia alguma coisa estranha nisso. Mas aí, nesse período, depois disso aí teve um períodozinho em que ela adoeceu, precisou sair, né, do mosteiro, foi para casa. Tanto era assim que era bem aberto, as pessoas entravam muito no mosteiro, visitavam, havia essa movimentação bem diferente do que é hoje. E com a doença dela, ela foi levada para um local para ser tratada, mas também passou por uma experiência de que acharam até que ela tinha morrido, né? Ela passou alguns dias inconsciente e só não foi sepultada porque o pai não quis, né? Não deixou e ficou ali. Até que ela tornou, né? Assim, acordou. E em 1554, após 18 anos de Carmelo, porque ela ingressou, né, no Carmelo, e 18 anos que ela já estava no Carmelo, ela teve a sua conversão diante de Jesus chagado. Como assim? Ela não já tinha entrado no Carmelo, ela não já tinha trilhado no caminho, ela já não era convertida? Aquilo que eu falei, né? As pessoas, as jovens entravam, mas elas não tinham assim esse grau de comprometimento ou de conversão verdadeiramente, né? E Teresa, ela, no momento em que ela estava diante do crucifixo, né? Ela conversando com Jesus, ela perguntou: quem te colocou aí? E aí ela ouviu dele, né? Uma locução interior. Foi você com suas conversas tolas, né? No parlatório. E isso chocou Teresa, né? Ela viu que realmente aquelas conversas muito banais, o estilo de vida daquelas monjas não eram interessantes e não agradavam a Jesus. Foi aí que nasceu dentro dela essa vontade, essa motivação de formar um novo mosteiro, de fazer a reforma, né? De sair e fazer um mosteiro onde as regras fossem mais rígidas, onde as pessoas pudessem realmente estar ali querendo ter uma vivência muito mais estreita, contida e reservada nesse convívio com Jesus, né? E aí, claro que aconteceram muitas coisas, assim, ela conseguiu realmente fundar um Carmelo em São José, com 12 colegas, né? 12 monjas que seguiram nessa proposta de ser mais simples, tanto que deu-se o nome de Carmelitas Descalças. Não que elas vivessem descalças, mas é porque andavam de sandálias, né? Já não mais calçadas como as outras monjas muito chique e arrumadas, né? Mas então,
assim foi acontecendo e ela fundou vários mosteiros, né, com essa proposta. Como mestre de oração, ela escreveu algumas obras, né? E deixa eu ver aqui uma coisa bem interessante que eu anotei. É que ela escreveu 4 livros, as obras de Teresa, né? Além de cartas e outras coisas, ela escreveu primeiro o livro da vida, que discorre sobre a ação da misericórdia de Deus na sua história, né? Então, assim, é algo muito particular dela, que ela foi falando e foi dizendo como que aconteceu isso na vida dela, né? Que Teresa, ela diz que a oração é algo muito forte e que modifica a nossa vida. E aqui, nesse livro da vida, ela discorre sobre isso. O que a oração fez com a vida dela, né? Depois ela escreveu O Caminho de Perfeição, que fala sobre a oração como forma de alcançar a intimidade com Deus. O terceiro livro foi Fundações, que relata a fundação dos mosteiros de Santa Teresa de Ávila. E O Castelo Interior, o quarto livro, que descreve os sucessivos estágios que a alma percorre no seu caminho em direção a Deus. E a gente vai aqui mergulhar neste livro, né? E aí ela diz que, apesar de estar... que o livro nos propõe um caminho de libertação, né? E que, quando ela vai falando que Deus mora dentro de nós e que... Não é bem isso que eu quero dizer aqui, mas ela quer dizer que no livro, né, quando a gente... Não fique só nisso, é uma proposta realmente de você trilhar esse cultivo de virtudes que aí vai te dar todo um processo de santificação, né? Então, ela escreveu esse livro não para nós, nem para as pessoas fora do Carmelo. Na realidade, quando ela escreveu esse livro, foi por obediência do seu confessor, né? Do seu orientador espiritual. Então, ela já estava na sua maturidade humana e espiritual. Ela tinha 62 anos quando ela escreveu, e ela dizia até assim, o corpo já estava cansado, nesse momento ela estava ouvindo zumbidos e dor de cabeça, mas por obediência ela atendeu e foi escrever esse livro. E ela começou a escrever esse livro no dia da Santíssima Trindade, né? Ela começou a escrever, parou, teve aí um momento de pausa, porque eram muitas atividades. Ela começou a escrever no mosteiro lá de São José, né? Mas ela parou porque tinha outros mosteiros a fundar e outras coisas a fazer. Era um período bem difícil, e quando ela veio terminar, já foi em Ávila, né? Depois de 6 meses, ela em Ávila, num período muito difícil, onde estavam sendo perseguidos. Naquela semana que ela terminou o escrito do Castelo Interior, São João da Cruz tinha sido preso, né? Estava cativo. E as 12 irmãs que acompanharam, que elegeram ela como priora e tudo mais, elas tinham sido excomungadas. Então havia assim toda uma perseguição, toda uma dificuldade, mas que ela não se deixou se abater, né? Nem ela, nem São João da Cruz. A gente sabe que ele mesmo preso, sofrendo tudo aquilo, eles eram pessoas bem livres, né? Porque eles não se deteram, não ficaram ali naquelas situações difíceis e se lamentando e chegar a desistir de prosseguir no seu trabalho. Pelo contrário, eles avançaram, né? Então, esse foi mais ou menos o histórico, né? E que Teresa também
uma particularidade que vocês precisam saber é que esse livro de Teresa, está entre os 10 mais importantes livros de espiritualidade da nossa igreja, né? Ele é considerado um dos 10. Sabe o que é isso? Mais de 500 anos, quantas pessoas já escreveram, quantas pessoas já falaram de tantos temas da igreja, e esse livro está entre 10 mais importantes, né? Quer dizer, é realmente de muito valor. E ela se utiliza de símbolos e comparações para melhor explicar tão grande revelação. Então, Teresa, ela recebeu esse dom, né, de falar de coisas tão altas, tão complexas, tão difíceis, mas assim, de uma forma acessível para todos, né, através da sua simbologia. Ela se utiliza de símbolos e de uma linguagem onde a gente consegue perceber essa grandiosidade, né? Então, esse livro trata de 7 moradas, sendo 3 as primeiras ascéticas, a 4ª intermediária e as 3 últimas místicas. O que quer dizer isso? As ascéticas, elas são onde o protagonista, né, dessas 3 moradas, o protagonista principal somos nós, né? É o humano. Não quer dizer que Deus não age aí. Nada acontece em nossa vida sem a graça de Deus. Nada acontece na nossa vida se Ele não tiver também no processo, né? Mas por que nós somos os protagonistas nessas 3 primeiras moradas? Porque vai depender muito da nossa abertura, né? Abertura de coração, da nossa vontade, da nossa decisão. Então, quando a gente abre o coração, a gente dá essa abertura para Deus, a gente decide e quer, a graça vem e Ele opera e Ele nos dá toda essa condução para que a gente possa, sim, entrar nesse castelo e trilhar nos cômodos, né? Dessa fase que é ascética, onde a gente está realmente assim, com tudo, com todo o vigor nesse caminhar, tá certo? Então, as primeiras moradas, antes que a gente entre, vamos imaginar, né? Porque Teresa, o que ela imaginou? Ela teve essa inspiração, essa revelação de que a nossa alma, né, é como um castelo, né? Então, assim, nós seres humanos, quando nascemos em um corpo. Aquilo que é visível em nós é o nosso corpo, não é isso? Mas nós não somos só um corpo. Nós também somos alma, né? Então, a maioria de nós não percebe isso. E a gente se detém muito ao exterior, a essa parte externa do castelo, né? Então, o castelo, as paredes do castelo é o nosso corpo. E a gente fica muito ligado a essa porção física, sensível, visível, que é as paredes do castelo, que nem se dá conta. Muitas vezes a gente não se dá conta de que há algo lá dentro, que existe cômodos dentro desse castelo, né? E, para a tristeza nossa, muitos de nós fica tão somente ao redor do castelo, né? Muitas vezes a gente nem se dá conta de que o castelo está lá. Muitas vezes a gente está aí, acorda, passa o dia, dorme e tal, e nem percebe o nosso corpo. Dirá o que está aqui dentro, né? A gente não quer saber o que existe aqui. Quando a gente vai e percebe um pouco do nosso corpo, né? Ou fazendo aqui a analogia, o castelo,
a gente fica somente nas paredes do castelo, na beleza do castelo, no jardim, naquilo que está no entorno do castelo. E aí, voltando para a gente fica muito no nosso corpo, no nosso prazer, né? No visual, naquilo que impacta o outro, a imagem para o outro. Então a gente quer ficar bem vestido, a gente quer malhar o nosso corpo para ter uma boa aparência, a gente está preocupado em atender os nossos apetites, né? Então, assim, do prazer, do ter, e tudo isso está aqui fora do castelo. Mas Deus, que não é o protagonista principal aqui, ele atua, né? E ele está sempre ali, rondando, chamando, de alguma forma, querendo se comunicar conosco. Mas a gente aqui, fora do castelo, ou quando a gente entra no jardim e tenta entrar no castelo, a gente está surdo e mudo. Talvez até cego, né? A gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente não consegue responder, porque quem não escuta, não fala, não é assim? O problema do surdo mudo não é, doutor? Ele não fala porque ele não escuta, não é isso? Então, como é que Deus aí vai falar com a gente? Como é que ele se utiliza? De quem que ele se utiliza? Ou de que maneiras, que meios ele se utiliza para que a gente o escute? Né? Ele vai se utilizando de pessoas, de meios, assim, é um amigo que chama, vamos rezar o texto, vamos à missa, é uma palestra que a gente escuta, é uma música, é uma mensagem, são meios que ele vai se utilizando, e muitas vezes quando a gente está fora do castelo, a gente, quer nem saber, né? Nem escutar, gosto disso não. A gente está muito ligado às coisas aqui fora. Mas de vez em quando a gente para e diz, eu vou. E aí quando eu vou para rezar aquele texto, quando eu vou escutar aquela palestra, quando eu vou fazer um curso, né, seja lá do que for, que me fale das coisas do alto, das coisas do reino, eu estou aí entrando nas primeiras moradas. Eu estou aí entrando dentro do castelo. É a porta que abre para que eu possa entrar e ver, contemplar toda a beleza que existe lá dentro, não é? E por que moradas e não morada? No plural. Porque são muitas moradas, são muitos cômodos. Esses cômodos representam o quê? Os níveis de desenvolvimento, os níveis de evolução, de crescimento, seja lá o termo que você use. As pessoas, elas são diferentes, elas têm momentos diferentes, as respostas também são diferentes, né? Então, tem aqueles que vão com tudo e já entram, né, lá no meio das primeiras moradas. Tem os que ficam aqui bem no início e assim vai. E não tem nada de errado nisso. O que Deus quer é que você entre, né? E aí a gente entrando nas primeiras moradas, a gente vai se encantando com os cômodos. Olha, e a curiosidade vem, né? E a gente fica, o que será que tem aqui nesse cômodo? E a gente vai vendo e vai olhando e vai se encantando e vai vendo. Puxa, é tudo tão lindo. Mas, apesar de ser os primeiros cômodos e estar dentro do castelo já, a gente ainda não escuta, a gente ainda não responde, a gente ainda não fala. E a gente ainda não consegue ver. Ver o quê? A gente fica sabendo, né? Ali já nos primeiros cômodos, falam muito, e eu ouvi dizer que existe no meio desse castelo um cômodo central, um cômodo muito especial que habita aquela pessoa mais importante que é Deus, né? Então, ele está lá, mas eu não consigo ainda vê-lo. Ele está mesmo lá e eu fico na dúvida, né? Mas como? Eu não estou vendo. Eu não vejo nada. Deus é luz. Cadê a luz? Né?
E esse castelo, Teresa disse que é um castelo de cristal. Um cristal, ele reluz, né? Ou ele resplandece a luz que vem do sol. Não é isso? Se você colocar um cristal aqui e o sol bater, ele vai, né, reluzir a luz. E como eu estou lá dentro e eu sei que as paredes desse castelo, as paredes são de cristais, eu não consigo ver essa luz. Por que eu não consigo ver a luz? Será que ele está ali mesmo? Será que ele é luz? Ou isso é uma fake news, né? Como dizem aí. A condição de você estar cega e surda e muda é porque você está cheia de pecados. Por quê? No momento em que a porta se abriu, eu entrei, mas entraram comigo também ali os bichos peçonhentos. Santa Teresa fala nesses bichos, né? Que são os nossos pecados. E esses bichos, eles atrapalham a minha visão. Eles entram numa quantidade tão grande que eles estão ali, montados ali, amontoados na parede, mesmo sendo uma parede de cristal, transparente, eu não consigo ver de tanto pecado que tem, né? Então, o que acontece? A primeira morada, ou as primeiras moradas, que são chamadas também de moradas de autoconhecimento, Santa Teresa vem dizer o quê? Que é preciso que a gente abra as portas desse castelo, e essa porta é a oração, tá certo? Porque o que é a oração? É exatamente esse exercício de intimidade com Deus, é saber quem é Deus, né? Então, quando eu abro a porta e eu tento ter esse diálogo com Ele, eu já estou lá dentro. Mas como conhecer a Deus? Como conversar com Deus sem me conhecer? Santa Teresa vai dizer que não se chega a Deus, não se conhece a Deus se você não se conhece primeiro, né? Então, o autoconhecimento é algo obrigatório para quem quer trilhar esse caminho. Não tem como eu chegar no cômodo central sem primeiro me conhecer. Mas esse conhecimento, ele não é e não se restringe a um conhecimento, esse autoconhecimento aqui de um psicólogo, viu, Ju? Né? Não é aquilo que a gente vai conhecer num processo de terapia com um psicólogo, porque vai ficar muito na dimensão humana. E Santa Teresa vem dizer que não, que esse autoconhecimento tem que ser um autoconhecimento visto pelo olhar de Deus, né? Então, assim, como que ele vai me mostrar quem sou eu em minhas misérias, em meus limites, mas também e principalmente, Teresa começa a nos mostrar e nos propor um autoconhecimento reconhecendo o nosso valor, né? Primeiro ela propõe essa condição de que você se veja como algo ou como alguém muito digno, ou seja, filho de Deus, né? Alguém muito valoroso, alguém que, tanto que ela faz aqui uma comparação e vai dizer que eu falei que ela sempre faz comparações, não? Ela usa símbolos. Os símbolos que ela usa para o castelo é o símbolo da... Deixa eu ver aqui. Ela usa o símbolo de que assim, é a cidade celeste, né? Chega aqui, vamos lá. Veja só, o texto fundante, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, não é isso? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos muito lindos, nós somos muito bons, não é isso? Nós temos algo de muito bom dentro de nós. Essa é a porção boa que há em nós, tá certo?
e também a Jerusalém Celeste, a beleza que é a Jerusalém Celeste em Apocalipse, né? Esse é o texto fundante. Para cada morada, ela vai nos dar um texto fundante e alguns símbolos, tá certo? Então, o símbolo aqui do castelo que vai nos acompanhar em todo esse processo, o castelo que é a nossa alma, né? Ele vai acompanhar esse símbolo, mas o texto fundante foi exatamente a imagem e semelhança de Deus e a Jerusalém Celeste. Então, ela propõe esse autoconhecimento a partir disso aqui, da beleza, da grandiosidade que sou eu e dessa coisa tão bonita que sou eu, tá certo? Que bom, que maravilha. Mas também reconhecendo meus limites, minhas misérias, meus pecados, tudo aquilo que também não é assim tão bom, tá certo? Então, o que acontece? Depois que eu estou nesse processo, né, do autoconhecimento, que é a proposta das primeiras moradas, esta alma é uma Jerusalém Celeste. Através do batismo, a Trindade vem habitar dentro de nós. E através do batismo, vem junto o quê? As virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Também vem as virtudes morais, temperança, justiça, etc. Também vem os dons do Espírito Santo, né? Ou seja, a importância aqui do batismo, né? É no batismo que a gente adquire a condição de filho de Deus, né? Passamos de criatura a filhos de Deus. E então, quem e como são as almas que estão nessa morada? Nas primeiras moradas, né? Elas têm bons desejos, né? A partir do momento em que alguém chamou, convidou para fazer parte de um grupo de oração, de ir à missa, de rezar um terço, e de trilhar coisas que me reportem ao reino, né? Então eu tenho bons desejos, sim. São pessoas que têm bons desejos, elas rezam de vez em quando, né? Vou à missa hoje, aí passa um mês, 2 meses, 6 meses, sabe? Aquela coisa inconstante. Eu não tenho uma regularidade, eu vou de vez em quando, eu gosto, eu acho bom, mas ainda não sou firme nessa caminhada. Não se entregaram ainda a Deus. E estão muito presas às coisas do mundo. Ah, é bom ir à missa, é bom, foi bom o grupo de oração, a gente rezou, a adoração foi tão bom, me deu uma coisa tão boa aqui, eu saí tão leve de lá. Ah, foi isso, né? Eu vou louvar e tal. Então, assim, até mesmo porque Deus se utiliza nesse primeiro momento do querigma, quer te conquistar, né? Então você vai e aí ele dá aquele saborzinho bom, você gosta, né? Você foi para uma adoração, você participou de algum momento, foi para um encontro de ECC, foi a JC, sabe aqueles encontros que você sai, né? É o querigma, ele está te chamando, está te motivando a você saborear e gostar. Tudo bem, mas aí, nessas primeiras moradas, você ainda não está tão firme. E por qualquer coisa você pode sair do castelo, né? Assim como Deus te motiva, te chama, o inimigo está de olho, está dizendo, peraí. E aí fica também te colocando situações para que você saia do castelo, né? Então Santa Teresa, ela vai dizer o seguinte, que essa oração, que é a porta de entrada, ela tem que ser, não é qualquer oração, né? Tem que ser uma oração reflexiva. Porque se eu ficar em qualquer oração, aquela oração só vamos rezar só o texto, sem refletir, porque, olha, o texto a gente precisa meditar, senão ele não tem valor, né? Ou então aquela oração que eu estou só... batendo, e ela até fala assim no livro, né? Assim, aquilo que você faz movimento nos lábios, isso não é oração. A oração é aquela onde você fala, mas você
reflete, né? Você tem que fazer uma oração reflexiva. Ou seja, é preciso existir 3 elementos para que essa oração realmente seja efetiva. E aí eu consiga persistir e ficar dentro do castelo sem sair. É preciso o quê? Saber quem é que fala, o autoconhecimento, né? Quem é que está falando nessa oração? Eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Com quem eu falo? É preciso também que eu saiba com quem eu falo. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? A Santíssima Trindade. E é preciso ainda o 3º elemento, que é para saber do que a gente está falando. Né? Então, quem sou eu? Com quem eu falo? E que papo é esse? Que conversa é essa que eu vou ter com ele? Então, é uma oração reflexiva. Tá certo? Ficar só no Pai Nosso, Ave Maria, né? Aquelas orações prontas e tal, tem seu valor. Não estou desmerecendo, tem seu valor. Mas não me faz avançar. Não me aprofunda. Não que eu vá deixar de rezar esse tipo de oração. Elas têm que fazer parte também do meu repertório, né? Espiritual. Mas eu preciso aprender e mergulhar nesse outro tipo de oração, que me faz saber quem sou eu, que me faz saber quem é aquele que eu busco, me faz saber que tipo de relação eu preciso ter com ele. Então, Teresa vai dizer que quando eu estou nessas primeiras moradas e eu nesse autoconhecimento me reconheço pecadora, eu também vou saber aí o que é o pecado. E ela vai fazer a analogia do pecado como uma pérola. Os símbolos aqui que ela vai usar já é uma pérola e a árvore da vida, né? Como assim? Uma pérola, se você também coloca sob o sol, ela também vai brilhar bastante, né? Ela vai ter o seu brilho, vai encantar. Mas se eu venho e coloco ali um pano opaco, um pano preto em cima dessa pérola, ainda que eu deixe sob o sol, ela não mais brilha. Não é assim? Ou seja, dentro de mim habita Deus, no interior, né, no mais íntimo desse castelo, naquele cômodo central, ele está lá e ele está brilhando o tempo todo. Mas o meu pecado é como este pano cobrindo a pérola. Me impede de ver a luz do Senhor. Por isso que aqui eu sou surda, muda e ainda assim cega. Porque o pecado, a condição de pecadora, esse pecado me impede de avançar e de ver. Tá certo? Mas também ela vai dizer que a árvore da vida, né? Uma árvore, para frutificar, é preciso ser bem cuidada, ser regada. E aí essa água, né, essa água límpida e que está ali regando, vai dar bons frutos. Imagine uma árvore que ela não é regada, ou se é regada por uma água apodrecida, uma água de má qualidade, ou ela não vai frutificar, ou ela vai dar frutos maus, né? Frutos ruins. Então ela faz esse paralelo, né? Essa comparação. E aí também ela dá uns conselhos, né? Para que a gente não se desmotive. Puxa vida, sou pecadora mesmo. Não dá, Senhor, é inatingível, é inacessível. É melhor ficar aqui fora, porque aqui é tão bom. Aqui fora eu tenho amigos, aqui eu tenho festas, aqui eu tenho isso. É prazer, é tão bom. E isso aqui é muito trabalhoso. Teresa vai dizer, Santa Teresa nos diz, não, vou te dar alguns conselhos. Todos os dias, reserve de 15 a 30 minutos a sós com Deus. É esse momento de oração que a gente tem que ter, aquela conversinha, né? Quem sou eu, com quem eu falo e o que eu falo. Eu e ele. Tá?
Além daquilo, tudo que a gente já faz, de ir à missa, de rezar texto e tal, 15 a 30 minutos. Se você quer ficar aqui dentro do castelo e não sair dele, faz isso. Primeiro conselho. Segundo conselho, fazer leitura orante. Né? Leitura orante, não sei se todos conhecem, né? Mas Alexio Divina, também é interessante. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é o livro que nos orienta, que nos ensina e que tem todas as respostas para todas as nossas dificuldades, situações, não é isso? Mas essa resposta a gente não abre e sai a vozinha de Jesus ou de Deus, não é assim, né? Faça isso. Oh, não é. Como é que a gente vai rezar e entender o recado de Deus para a minha vida na leitura orante? Eu leio, eu medito, né? E aí eu vou ver qual é, o que Deus está falando para mim. O que Ele quer dizer com o texto? Para que depois eu possa dar uma resposta, né? Então, a leitura orante é algo que a gente pode também depois aprofundar, não cabe agora, mas é uma sugestão de Santa Teresa. Uma outra sugestão ou outro conselho é afastar-se dos ambientes mundanos dos quais você não é obrigado a participar. Muitas vezes eu tenho necessidade de participar. Por exemplo, eu trabalho num barzinho, eu trabalho, né, assim, eu tenho que trabalhar em determinadas situações onde rola facilmente ali um pecado. Se eu não tenho obrigação de estar ali, evite, né? Porque é muito fácil cair quando a coisa está ali me tentando, né? Então, ela sugere também o autoconhecimento, que a gente já ouviu desde o início, e que isso deve nos acompanhar até o fim. Por quê? O autoconhecimento, ele não é só válido nas primeiras moradas. Ele é aqui e é como se fosse uma espiral, né? A gente vai aprofundando e vai, a cada morada, a gente vai se conhecendo mais e vai se conhecendo mais, aprofundando e vai até o fim. Isso é um exercício contínuo, né? Outra dica, o amor de uns para com os outros, a prática da caridade, né? Quando a gente sai um pouco de si, do nosso egoísmo e tal, a gente começa a olhar um pouco para o outro, isso também faz com que facilite um pouco essa vontade de ficar aqui, porque é lá dentro do castelo, é lá na igreja, nos ensinamentos, onde a gente vai trilhando esse caminho cristão, que o convite é fácil, né, e vai me dando assim oportunidades de prática da caridade. E uma outra coisa é o cultivo da fé. Nada disso acontece se a gente não tiver fé. E fé é o fundamento daquilo que a gente não vê, não é isso? Então, assim, nas primeiras moradas e fora do castelo, a gente fica muito à mercê daquilo que eu vejo. Eu só acredito naquilo que eu vejo, não é isso? Eu não estou vendo, Então, a proposta aqui, o convite é: mergulha, vai, vem, mesmo que não veja, acredite, é a fé. Ok? E aí, gente? O tempo, eu me perco, viu? Acaba aqui, Você vai dividir em duas, né? Eu só falei das primeiras, viu? Fica à vontade. Tem mais, para acabar a primeira, tem mais quantos minutos? Não, já estou acabando a primeira. Fica à vontade. Eu não sei aí de vocês, se vocês quiserem, a gente pode fazer em vários momentos. Tudo bem. Porque amanhã tem aula, tem trabalho, eu não sei de vocês, Vai né? mais Até meia-noite. Vai mais 10 minutos? 10, vamos lá. Então, vou correr mais um pouquinho, tá certo? Ok. Então, passamos para a segunda morada, né? Não saí, tudo bem. Então, agora, Deus, que também é protagonista, não é o principal, mas está ali e viu que eu fiquei, gostei, estou querendo, Ele vai me dar a graça de entrar para os cômodos nas segundas moradas, ok? Então,
Essas moradas são chamadas de moradas do combate. Certo? Por quê? Porque aqui o inimigo já está com raiva, né? Já disse, espera aí, parece que eu vou perder alguém, né? E aí ele vai jogar todos os suas cartas, né? Como diz assim, para poder trazer você de volta. É aqui onde vai acontecer um grande combate. Então, quem são as almas que estão nas segundas moradas? Essas já estão com uma vida de oração mais regrada, né? Assim, aquela coisa assim, não, já quero ir mais frequentemente à missa, já não perco minha missa dominical, né? Já gosto de participar, quero entrar num grupo de oração, já quero estudar alguma coisa, vida de santo, sei lá, eu estou buscando, né? Agora, já fogem do pecado. Né? Antes o pecado me atraía, antes eu estava lá no pecado, aqui já me incomoda. Eu já não quero mais pecar aqueles pecados mortais, né? Aquilo ali já acende em mim a consciência. Opa, não quero. Agora procuram evitar situações de pecado, mas ainda caem com frequência. Claro, eu ainda estou, né, iniciante. Estou numa indecisão, porque do jeito que Jesus te chama e ele se utiliza de um amigo, de uma mensagem, uma coisa e outra para te atrair para ele, o inimigo aqui vai dizer, peraí, agora eu vou ter que usar os meus também. E aí ele começa, aquela pessoa que tem uma certa influência com você, um amigo, né, ou alguém de casa, de novo, já vai para missa de novo, para que isso? Menina, que exagero. Não, já vai rezar, lá vai rezar o texto todo dia. E aí começa também a se utilizar de quê? De lembranças, porque aí ele vai ter acesso às suas lembranças e dizer, mas era tão bom, não lembra não, quando a gente ia pro carnaval ali, pegava uma e outra e tal. Ele começa a se utilizar disso. Porque a gente ainda está muito aqui no sensível, né? E aí sente saudade, sente vontade, fica tentado, porque ele vai se utilizar de tudo isso para trazer você de volta, para tirar você do castelo, né? Mas aqui, essas almas já estão escutando, apesar de não conseguir falar, né? Não dá a resposta ainda, mas já escutam Deus falando através dos outros amigos. Mas vamos, é tão bom, é isso, aquilo, outro. Então eu já escuto e já estou querendo ficar mais, sabe? Já estou dividida aqui. Aí eu olho para lá e digo, é tão bom, mas aqui também é tão bom, né? E fico naquela indecisão. Então as guerras com os demônios são mais terríveis. Ele vai realmente guerrear com você, né? O símbolo aqui é deixar de ser surdo, né? E o texto fundante é o filho pródigo. Só que é a primeira parte do filho pródigo. É quando o filho pródigo que saiu de casa, que pediu dinheiro, que foi embora para aproveitar de tudo aquilo que ele tinha direito, né? Naquele momento em que ele se percebeu na lama. Quando ele perdeu tudo, perdeu o amigo, perdeu, né? E com fome estava comendo a lavagem dos porcos. Poxa vida, olha onde é que eu estou. Perdi a minha dignidade de filho, tinha tudo na casa do meu pai. Nesse momento em que ele se reconhece na miséria, né, nessa condição tão degradante, né? É aqui nas segundas moradas, onde a gente também se percebe pecador. É aqui onde a gente se percebe que faz tanta coisa ruim, faz tanta coisa, né? E aí, lá ele diz, eu quero voltar para casa, né? Aqui é a mesma coisa, não, eu quero ficar aqui, não quero pecar mais. Mas para que eu fique aqui, Santa Teresa vai dizer o quê? Que é preciso uma determinada determinação. Certo? Se eu ficasse, eu quero mais,
não vai rolar, né? Você não vai continuar nas segundas moradas. Você fatalmente vai voltar para a primeira, se não é que você sai do castelo. Então, a determinada decisão, determinada determinação faz com que Deus perceba isso e te dá a graça. Eu quero, Senhor, eu quero. Eu estou caindo, eu ainda sou fraco, mas eu quero. Então, Ele sonda o seu coração, Ele sabe da sua intenção. A reta intenção de querer trilhar, de querer chegar lá, isso tem uma força enorme, né? E Ele vai realmente te ajudar. Então, Santa Teresa vai dizer o seguinte: você deixou de ser surdo, que bom. Vamos lá, eu vou te dar uns conselhos. Determinação e perseverança. Procure ajuda e graça de Deus. Não adianta você querer ser o protagonista único dessa situação. Lembre-se, você não faz nada sem a graça de Deus. É Ele quem vai te dar, certo? Então, peça ajuda. Deixar as más companhias em busca daquelas que têm o mesmo propósito espiritual. Sabe aquele amigo que só te leva para as coisas do mundo? Vai se afastando. Não precisa ficar intrigado, não precisa ficar com raiva, não precisa... Não, mas procura fazer amizades com pessoas que realmente querem o mesmo propósito. Porque se você não começar a caminhar com essas pessoas, ou então, eu quero muito, Senhor, olha, eu quero, mas eu continuo na companhia daqueles que me levam para o outro lado. Não tem como você querer ir para Recife indo para Paulo Afonso, né? Pegando a estrada para Paulo Afonso. Não vai. Então eu preciso aqui decidir e muito na caridade deixar aquelas companhias e agora adquirir novas companhias. Não buscar consolos na oração. Lá nas primeiras moradas, né? Eu ia para a missa, ia para a adoração, e ficava cheia, plena, como é bom, é tão bom, e vinha aquelas sensações boas que Deus lhe dava, próprio do querigma. Mas aqui, eu não devo buscar isso. Eu já vou numa certa consciência. Eu vou para a adoração porque eu tenho que adorar o Senhor, ainda que eu não sinta nada. Eu fui para a missa, olha, eu saí mais leve do que entrei. Fui para a missa, nada, não aconteceu nada. Não vou mais não. Aí você sai do castelo, você volta. Aqui você persiste. Você não vai buscar gozos, você não vai buscar prazeres. Você vai buscar intimidade com Ele. Se unir à cruz de Cristo, uma outra coisa importantíssima. A gente vê muito aí nessas igrejas pentecostais e ter cuidado também de algumas igrejas nossas, alguns pregadores também, de ficar nessa coisa da teologia da prosperidade, né? A graça vem, olha, então assim, o Senhor prometo isso, eu me dá isso, então isso, e tudo muito fácil, como eu vou muito à missa, como eu faço promessa, como eu isso, então tudo é muito bom, nada de mal acontece comigo. Não é isso. Não foi isso que Jesus disse pra gente, né? Quem quiser me seguir, pegue sua cruz e... Então, pega a cruz. Aqui na segunda morada, agarra, pega a cruz e vamos embora. Não desanimar ao cair. A gente vai cair muito aqui. Não tem como. Quem não cai? Né? Mas Deus está vendo o teu coração. Senhor, eu quero acertar. Para isso, existe o quê? O sacramento da confissão. Né? Senhor, me arrependi. Olha, me ajuda assim. Isso vai nos fortalecendo. Detalhe, não é saber que como eu tenho o sacramento da confissão, eu vou errar, vou fazer de propósito, eu erro e tal, e depois eu vou ali e peço perdão e resolvo, né? Também não rola, né? O sacramento da confissão está assim, para nos ajudar nesse propósito, para nos fortalecer, porque somos sim fracos.
A gente cai, a gente vai, e a cada sacramento de confissão e tal, a gente vai ficando mais forte, isso vai espaçando mais, as nossas caídas vão ficando mais distanciadas, né? Confiar sempre na misericórdia de Deus e não em si mesmo. Nós não somos nada, lembrem-se, né? Então, diante desses conselhos de Santa Teresa, lembrar, determinada determinação. E aí, pelo tempo, a gente vai parando por aqui, né? Porque se a gente for falar, não vai dar. Mas eu acho que deu mais ou menos para a gente ver o que é o castelo fora, o que a gente viu no seu entorno, entrar, né? Com a porta de entrada, que é essa oração reflexiva, né? Onde eu sei quem sou eu sei com quem falo e o que vou falar. Depois, quando eu estou dentro dele, né? E aí, o autoconhecimento, para depois trilhar lá nas segundas moradas com uma determinada determinação. Senhor, eu quero seguir em frente. Não me deixa, dai-me a graça de não sair do castelo. E aí a gente vai. Não é fácil, mas é uma proposta assim, para mim, sou louca por isso. E vamos embora. E é isso.